Olá, pastor. O que tu pensa de igrejas orgânicas que não têm uma estrutura como uma igreja normal, que só tem cultos em casas e que não tem uma congregação num lugar específico, né? Como os líderes, quando os líderes das casas são os pastores principais, são os pastores, não há tipo um pastor principal, né? Um líder máximo, assim. O que tu pensa sobre essas dicas aqui se aplicam a isso? O que tu pensa? Acrescentaria alguma outra dica? Não, elas se aplicam porque o que que a gente vai pensar? A gente tem a Gisele, Não aqui é Gideon? na Gisele. A gente tem que pensar o seguinte: ele começa sendo um líder numa casa, mas se o nosso objetivo é alcançar toda a comunidade, com o Evangelho, e nós esperamos que Deus atue para que muitas pessoas se convertam, não vai conseguir viver assim para sempre. A igreja não vai poder funcionar na casa para sempre. Porque se eu determinar que o trabalho vai ser feito só na casa, eu vou limitar a quantidade de pessoas que aquela casa é capaz de receber, ou a quantidade de pessoas que aquele líder dá conta de cuidar sozinho. Então, o que acontece? Quando a gente vê Paulo fazendo, a gente vê que Paulo, algumas das igrejas, não todas, mas algumas das igrejas, ele começou em casa de alguém, mas ele cria uma estrutura para que aquela igreja não fique só ali, para que aquela igreja se desenvolva e vá mais além, ela consiga ter as estruturas. Então, quando a gente vê, por exemplo, ele escrevendo as duas cartas para Timóteo, ou a carta para Tito, a gente vê claramente Paulo estruturando uma igreja que já não funciona em casas mais, para que ela também consiga dar o próximo passo de crescimento, né? Então, o trabalho numa casa, ele precisa ser percebido ou como complementar a uma igreja que já existe. Então, são os grupos caseiros, os grupos pequenos que tradicionalmente igrejas têm, para poder ter comunhão, para poder ter proximidade, para poder ter um acompanhamento mais tete a tete, um pastoreio mais íntimo, porque se a igreja crescer muito, as pessoas ficam perdidas ali dentro. Ou ela é uma etapa no desenvolvimento da igreja, que não é para ser a etapa final. Ela é a etapa inicial, ela acontece num primeiro momento, mas se o trabalho está sendo feito legal, se o pastor está dando conta de acompanhar as pessoas como tem que acompanhar, está dando conta de manter as pessoas junto com ele, não está perdendo pessoas nesse processo, mais pessoas estão conhecendo o evangelho, mais pessoas estão batizando, se ele está multiplicando discípulos, se ele está conseguindo ensinar os 10 que ele começou a também fazerem discípulos, né, ele não vai ficar só com pessoas que comporta dentro de uma casa, né? Então, ele pode, se ele está numa situação de igreja perseguida, por exemplo, que a gente tem na China, na Coreia do Norte, em países assim, ele pode criar um sistema de redes de casas, onde ele vai fazer mais um outro tipo de administração, que é um pouco mais complexo do que nós, no mundo ocidental, que podemos ter um templo para centralizar isso e termos as casas como complementação daquilo que a igreja faz e não como a base da igreja. Então, no mundo livre, no mundo onde não há perseguição, o trabalho nas casas é o pontapé inicial de uma plantação de igreja, e não a forma como as coisas vão acontecer, porque ele não é o mais eficaz se a gente pensar em larga escala, em alcançar o mundo inteiro para Jesus. Ele tem uma limitação natural dele, que é o tamanho da casa e a capacidade de uma pessoa só de cuidar. Porque o que a gente vai perceber? Do 0 ao 30, o cara tem que ser extremamente centralizador e saber ser centralizador sem se tornar um ditador, sem se tornar uma pessoa desagradável, né? Mas ele tem que saber a hora de virar a chave. Ele não pode ser centralizador para sempre. Então, isso já tem que estar preparado para a hora que precisar, nós vamos fazer a virada.